Quando a pessoa não tem essa energia suficiente ou tem dificuldade para pagar essa energia em detrimento de outros bens, a gente já pode considerar que ela está ou numa situação de pobreza energética ou caminhando para tal. É uma realidade que é preciso ser enfrentada. Muitas pessoas não falam, os números, as notícias não falam sobre isso, mas as pessoas estão sofrendo por conta do valor da conta de luz e do não acesso adequado à conta de luz. Olá a todos que nos escutam, muito obrigada pela participação, pela presença. A gente está recebendo aqui o Clauber Leite, que é coordenador de projetos de energia e justiça climática no Instituto Polis. Muito obrigada, viu, Clauber, pela presença hoje. Satisfação, um prazer estar aqui com vocês. Clauber, bom, a gente tem acompanhado, aí a gente sabe que a conta de luz ela está com preços muito altos no Brasil, né, por várias questões, e eu queria falar um pouco contigo justamente a respeito disso. Então, eu queria primeiramente te perguntar, na sua opinião, por que a gente está vivendo essa situação no Brasil hoje? Por que as contas elas estão tão altas? Os modelos hoje que fazem o planejamento do setor, principalmente o setor elétrico, acaba dando um peso muito pequeno ou desconsiderando uma variável importante que existe, que são as mudanças climáticas. Então, o regime hidrológico atual é muito diferente do que foi há anos atrás, que é a base com que o modelo é calculado hoje em dia. Então, essa falta de input dessa variável importante tem feito essas diferenças nos resultados. Acontece que, ao se adotar o modelo anterior, a gente chegou num limite de estar usando muito mais os nossos reservatórios hidráulicos, esvaziando esses reservatórios, então a gente está nos limites dos mais baixos dos últimos anos de reservatório, porque a gente usou muito e não poupou essa água, fazendo com que agora, emergencialmente, a gente acione as termoelétricas. E por isso, ao acionar uma termoelétrica, o custo dela é muito mais elevado, né, porque a gente é uma geração mais cara, e isso, consequentemente, vem para a tarifa de todos nós consumidores. Então, é mais ou menos isso, uma decisão equivocada de não considerar essa variável climática no planejamento, fazendo com que os reservatórios se reduzissem de volume, acionando mais termoelétricas. E isso agrava ainda mais a crise climática também, né, Cláudio? A gente acaba entrando numa espiral ali, né? Que parece que não tem saída. A gente aciona a termoelétrica, emite mais gases de efeito estufa, aumenta a mudança climática, reduz mais o reservatório, aumenta a tarifa, gera mais termoelétrica. É uma espiral, essa sim, uma espiral da morte, que a gente não vê saída nenhuma. Ô, Clauber, e vocês têm tratado muito sobre um termo que para muita gente é novidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui o que é pobreza energética e se existem no Brasil muitas famílias que estão vivendo nessa condição hoje em dia, né? A energia está presente em tudo, né? Está presente desde a alimentação, saneamento, educação. A gente precisa de energia para tudo. E esse é um bem essencial. E um bem essencial que está faltando em muitos lares, está faltando para muitas famílias. Então, quando a pessoa não tem essa energia suficiente ou tem dificuldade para pagar essa energia em detrimento de outros bens, a gente já pode considerar que ela está ou numa situação de pobreza energética ou caminhando para tal. A gente, sem a energia, a gente basicamente perde acesso a todos os outros direitos, né? A gente não consegue se comunicar bem, né? Porque a gente precisa da energia, a gente não tem uma segurança alimentar adequada, porque alimentos saudáveis precisam dessa refrigeração. O saneamento também, então tem o tratamento de água das cidades, então afeta de forma bem assim preocupante a vida das pessoas. Então
a gente pensa, né, em enfrentar esse problema, que é uma realidade já de muitas famílias. Tive dados da ANEEL, por exemplo, de uma inadimplência de 40%, né? Quase metade das pessoas não pagam a sua conta em dia e vão pensar, por que ela não paga em dia? Porque você sabe, quando a gente não paga a conta de energia, a gente está sujeito ao corte, né? É suspenso o fornecimento. E mesmo assim, essas pessoas não pagam essa energia, metade delas quase, 40%. É uma realidade que é preciso ser enfrentada. Muitas pessoas não falam, os números, as notícias não falam sobre isso, mas as pessoas estão sofrendo por conta do valor da conta de luz e do não acesso adequado à conta de luz. Ô, Cláudio, e você mencionou da luta para a definição de energia enquanto direito, né? Então, eu queria entender, assim, hoje em dia, diante da legislação existente, a energia é um direito e é o Estado que tem falhado em oferecer, né, esse direito ao cidadão brasileiro, ou ainda existe uma luta nesse sentido da energia ser um direito universal, enfim, um direito constitucional para o cidadão brasileiro? Na nossa legislação, tanto no Código de Defesa do Consumidor como na lei de greve, né, a energia é reconhecida como serviço essencial, mas ainda não é um direito fundamental reconhecido na Constituição, né? Então, essa energia usada para a sobrevivência, a gente precisa fazer uma definição, uma discussão sobre isso, mas essa energia tem que ser garantida pelo Estado, né? Porque essa energia é necessária à sobrevivência da pessoa. A pessoa precisa daquele mínimo de energia para a sobrevivência. Então, a gente precisa tratar um pouco diferente o que é uma energia para a sobrevivência, que essa, acredito sim, que é um direito de uma energia de mercado, uma mercadoria que precisa ser tratada também no mercado. Então, é essa diferença, esse reconhecimento dessa diferença, dessa energia que precisa ser debatida e a gente defende que seja reconhecida como um direito. Ô, Clauber, bom, então, assim, diante de tudo isso que a gente falou, aqui a gente tem também escutado muito nessa questão de transição energética, ainda mais no contexto agora da guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente como isso se aplica no Brasil e a extensão desse conceito, na verdade, né, transição energética justa, porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de ter uma, né, de todo mundo ter um acesso justo à energia aí. Então, se você puder falar um pouco para a gente sobre esse conceito e como ele se aterriza na realidade do Brasil, se isso está sendo realmente discutido aqui ou se a gente ainda está andando na contramão disso, enfim, qual a sua percepção, né? A transição nada mais é que você sair de um status para outro, né? Então, a gente tem uma base mundialmente fóssil, e a gente quer passar para uma base renovável, para que haja um menor impacto, sobretudo na questão das emissões. Daí, pensando mais no norte, né, no hemisfério norte. Lá tem toda uma base também no fóssil, mas tem muitos trabalhadores dependentes dessa indústria. Então, quando a gente pensa numa transição, né, não é automático um trabalhador da indústria de petróleo vir para a indústria de energia renovável. Precisa pensar como isso acontece. Então, basicamente, a transição justa no hemisfério norte é isso. Daí, trazendo aqui para o sul global, a gente também tem esse mesmo problema dos trabalhadores. Mas a gente tem um problema que lá eles já não é igual, né? A gente tem esse problema do acesso à energia, né? Do quanto se paga pela energia e quem são os beneficiados por essa energia. Então, quando a gente vai fazer uma discussão aqui sobre transição justa, a gente precisa considerar as pessoas que são impactadas por essas novas energias renováveis. Então, a gente sabe que tem as eólicas, as PCHs, as solares, elas podem trazer impactos locais ali para as comunidades. Então, isso, ao pensar numa transição justa, a gente tem que pensar nessas comunidades. Mas tem uma outra visão, que é as pessoas que usam essa energia. Então, a gente fala,
por exemplo, de estímulo à energia renovável solar, que é uma coisa que aconteceu bastante aqui no Brasil. A gente vê que um estudo recente do IDEC mostrou quem são os beneficiários da geração distribuída. São grandes corporações, bancos, redes de comércios enormes e aquelas pessoas que precisariam do incentivo para usar essa energia renovável não recebem nenhum benefício. Pelo contrário, acabam entrando no bolo e pagando mais por isso. Então, aí também entra a questão da transição justa aqui no país. A gente vai estimular a renovável, ok, mas vamos estimular a renovável de uma forma que beneficie principalmente aqueles que mais precisam, porque a gente ainda tem esse estado de pobreza energética. Pessoas precisam desse acesso à energia e não estão tendo. Infelizmente, aqui no país, a gente está na contramão de uma transição. Uma contramão de uma transição justa e de uma transição mesmo de fóssil para renovável. A gente tem subsídio para combustível fóssil, e o que é ruim, a gente fica totalmente dependente desse combustível, não pensa numa saída, e pode ficar vulnerável no futuro, como outros países têm ficado vulnerável dependente desses combustíveis fósseis. Bom, Clauber, eu queria te agradecer muito, queria abrir um espaço final para se você quiser falar um pouco sobre os caminhos que você vê aí para o futuro, e acho que é basicamente isso. Acho que a gente pode deixar uma mensagem talvez de esperança, de que haja, né, uma mudança. Acho que ao trazer esse tipo de dado, trazer essa discussão para quem está na ponta, né, essa decisão tem que deixar de ser feita só por técnicos e sem participação das pessoas. As pessoas precisam reconhecer que isso é um problema e participar dessa discussão e dessa saída e dessa solução. As pessoas, por exemplo, não querem estar cozinhando numa latinha de óleo dentro da sua casa, né? As pessoas não querem fazer um gato para pegar energia de forma insegura. As pessoas querem ter acesso àquela energia de forma digna, mas se não é oferecido de uma forma digna, muitas vezes esses caminhos são tomados, mas a gente precisa oferecer outras alternativas, e é com essa participação de todos que isso pode acontecer. Com certeza. Obrigada, viu, Clauber, pelo seu tempo, pela participação. Valeu, Carol. Obrigado.